meus amigos, minhas amigas, alegria em revê-los pelas vias do nosso canal, o canal do Seja, Centro Espírita Joana de Ângeles Franca. Nós queremos pedir, como em todos os nossos trabalhos, em todas as nossas atividades, que se inscrevam, se ainda não estão inscritos, ative o sininho para receber as notificações, que compartilhem, dê o seu like e ao final, se gostarem do trabalho. Todas essas ações nos ajudam na divulgação da doutrina espírita pelas vias do nosso canal. Nós estamos dando continuidade aos nossos estudos que a doutrina espírita nos proporciona para clarear o nosso entendimento através de uma fé raciocinada, através de uma lógica, de uma compreensão, uma visão mais dilatada da vida. Tudo isso a doutrina nos proporciona. E hoje nós vamos estudar acerca da importância da nossa encarnação e, acima de tudo, da importância de cada um de nós. Porque muitas vezes nós nos colocamos numa situação que somos espíritos imperfeitos, que não temos condição, que somos limitados, que as nossas ações não vão adiantar, que nada vai modificar. Nós nos depreciamos. E esta não é a realidade com que a espiritualidade nos vê. Quando são programadas as nossas encarnações, todos esses benfeitores queridos, os anjos guardiães, todos aqueles que programam o nosso retorno, confiam em nós, sabedores das nossas limitações, das nossas imperfeições, dos nossos débitos relacionados ao nosso passado, mas tudo isso faz parte de um passado. E aí nos é proporcionado um presente. E o presente é justamente para trabalharmos, para nos reformarmos, para nos melhorarmos, para adquirirmos valores, virtudes que vão nos possibilitando assim alçarmos os degraus evolutivos. O planeta Terra, conforme nós já estudamos, é um planeta numa fase de expiações de provas. Conforme Allan Kardec nos coloca com muita clareza, nós estamos na segunda escala, saímos do primitivismo e adentramos no mundo de expiações de provas, e neste milênio passaremos à etapa seguinte, que é a Terra regenerada, o mundo de regeneração. Nós vamos falar do nosso momento, da nossa atualidade. Nós estamos ainda no mundo de expiações de provas. Aprendemos com Kardec e todos os benfeitores queridos que nos deixaram lições valiosas pelas mãos de Chico Xavier, Divaldo, Ivone, Leon Denis, tantos benfeitores queridos que nos mostram que este planeta acolhe os espíritos imperfeitos, que a nossa condição atual é justamente essa de espíritos imperfeitos. Ora, dentro desses quadros de imperfeições, a providência divina, através dos seus mensageiros, nos proporciona o retorno ao planeta terreno nas chamadas reencarnações, onde desfrutamos de valiosas oportunidades. Quando aqui nos aportamos, trazemos, pelas nossas imperfeições, ainda um quadro de débitos relacionados ao nosso passado, de vícios morais a serem vencidos, de resgates a serem trabalhados na nossa caminhada, porque em encarnações passadas nós nos equivocamos em inúmeras vezes e estamos hoje desfrutando dessa oportunidade do retorno. Em razão disso, passamos por provas, passamos por situações dolorosas, verificamos na nossa caminhada e passamos muitas vezes por perda de seres queridos, por enfermidades tanto conosco como com corações queridos, com familiares amados. Nós passamos muitas vezes pela prova do desemprego, por provas afetivas, por situações que muitas vezes ferem o coração, quando temos o abandono daquele coração querido que é o nosso companheiro da caminhada, ou a nossa companheira, a nossa esposa, o nosso esposo, ou aquele filho onde nós investimos tanto do nosso amor, do melhor dos nossos sentimentos, e não houve uma assimilação. Então, muitas vezes há quadros
de ingratidão, de abandono, de deserção. Enfim, são condições que são inerentes ao nosso estágio evolutivo. Tudo isso é para nós um processo de aprendizado. Até mesmo aquelas dores que nós lamentamos tanto de estarmos passando por aqueles processos tão dolorosos, são processos de aprendizado. A providência divina não envia a dor de maneira alguma no sentido de castigo, mas como oportunidade de reparação. Diante desses quadros afetivos, sentimentais, perda de seres queridos, desemprego, problemas financeiros, muitas vezes deixamos-nos abater pelas situações e nos colocamos dentro de um quadro de pessimismo, negativismo, onde nós nos situamos como as criaturas que não vamos ter mais condição, não vamos mais alcançar os nossos objetivos, não vamos mais ser felizes. Aqueles projetos, aquelas programações parecem inalcançáveis, parece que nunca chegaremos à solução ou uma resolução melhor. Enfim, este quadro de pensamentos, de sentimentos, nos leva, vamos dizer assim, para baixo. Faz com que nós percamos as forças que nós trazemos. Porque aprendemos com os benfeitores queridos e realmente assim acontece, nós trazemos recursos, bênçãos, amparo, proteção, nós trazemos essa centelha divina na nossa intimidade que deve ser trabalhada, no nosso dia a dia, superando os obstáculos. Nós não podemos, de maneira alguma, diante das ocorrências difíceis da nossa caminhada, diante das problemáticas que nós nos enfrentamos, nós não podemos, de maneira alguma, deixar-nos nos abater. Perdemos a nossa força, perdemos a nossa fé, perdemos a nossa confiança na providência divina, que não nos desampara em nenhum momento, nem mesmo naqueles momentos mais dolorosos da nossa caminhada, podemos dizer que estamos sem amparo. Muito pelo contrário, nos dizem os benfeitores espirituais que nesses momentos eles estão muito mais próximos do que nós imaginamos. Eles estão ao nosso lado, estão trabalhando providências, estão trabalhando recursos, estão nos trazendo bênçãos, amparo, forças que nós necessitamos para prosseguirmos na nossa caminhada. Então, nós não podemos, de maneira alguma, deixar que grave na nossa mente, no nosso coração, qualquer sentimento ou qualquer pensamento de que nós não vamos conseguir e tudo está acabado, que nós estamos, podemos dizer assim, falidos. Essa falência para o espírito não existe, a não ser quando ele deserta da sua responsabilidade. Mas quando ele ativa esses recursos íntimos, a oração, a fé, a sintonia com o plano espiritual superior, com esses benfeitores queridos, há como que um elo, uma ligação, uma sintonia, onde nós favorecemos a assimilação dos recursos que vertem do alto em nosso favor. Então, a oração tem uma importância fundamental na nossa vida, porque nos tira daquela baixa estima, daquela situação em que nós nos colocamos como se fôssemos as piores das criaturas, como se fôssemos as mais fracas. Quando nós oramos, nós sintonizamos com essas mentes, sintonizamos com o mundo espiritual superior e assimilamos essas bênçãos que vertem incessantemente em nosso favor. E elas não nos alcançam ou não encontram na nossa intimidade a penetração, porque nós formamos essa barreira através do negativismo, do pessimismo, da insatisfação, da revolta. Todos esses sentimentos negativos impossibilitam a assimilação dessas bênçãos que estão vertendo a nosso favor, como aquela chuva generosa que vem trazer a umidade ao solo ressequido. Muitas vezes o nosso coração está um solo ressequido, está ali sem a possibilidade da penetração dessa chuva, desse orvalho divino que vertem do alto em nosso favor. E a oração nos possibilita então essa sintonia, essa assimilação, esse fortalecimento
para prosseguirmos na nossa caminhada. Tudo passa nessa vida. Nós já aprendemos com a espiritualidade. Dores passam, sofrimento passa, período difícil passa, mas nós precisamos nos manter firmes e confiantes. Não nos abatamos diante dessas ocorrências. Ocorrências negativas não devem tomar conta do nosso coração, nem da nossa mente, dos nossos pensamentos. Porque se agasalharmos esses pensamentos, 1, 2, 3 dias, um mês, isso vai formando um campo espiritual negativo que vai dificultar muito a nossa caminhada. Temos várias lições no Evangelho segundo o Espiritismo, várias mensagens pelas mãos desses laborosos trabalhadores que cederam da sua mediunidade aos espíritos bondosos, tantas lições de Emmanuel, Dr. Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles e tantos outros espíritos que trabalham incessantemente para o auxílio da humanidade em marcha, nós humanidade, nós na nossa caminhada. Então esses benfeitores queridos estão atentos, não estão indiferentes, não estão distantes, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Aquela que Jesus nos disse lá atrás, quando Ele aqui esteve conosco. Ajuda-te e o céu te ajudará. O céu está nos ajudando incessantemente. E nós estamos nos ajudando? É a pergunta que nós fazemos para nós mesmos. Nós estamos nos ajudando? Nós estamos firmes na nossa fé? Nós estamos confiantes no amparo do alto? E nós trouxemos para a nossa reflexão uma mensagem do Espírito Albino Teixeira, que está no livro Fé, psicografado pelos nossos irmãos Chico Xavier e Carlos Bacelli. E essa mensagem ela traz um título muito importante. Já pelo título nós podemos já aprender um pouco. E o título é Você é Importante. Então esse benfeitor espiritual, ele inicia fazendo uma pergunta para todos nós. Inútil você? E ele acrescenta com outra pergunta. Como acreditar que Deus tenha criado algo sem utilidade? Se até o grão de areia cumpre nobre missão, seria você, criado à imagem e semelhança do Pai, a dizer-se sem valor? A semente é berço de muitas vidas. A gota d'água para o sedento é mais valiosa que uma pérola. Como as abelhas trabalhariam no fabrico do mel sem o pólen das flores? E ele nos orienta, arreda esse pensamento sombrio que lhe paralisa as forças criativas. Você é muito importante no contexto da criação. Deus conta com você no melhoramento do mundo. Não precisasse da sua presença, ele não o teria criado. Segue para diante de cabeça erguida, realizando o melhor. Albino Teixeira. Então, alguns pontos dessa mensagem. Toda ela é muito importante, muito clara para todos nós. Arreda esse pensamento sombrio que lhe paralisa as forças criativas. Nós temos forças criativas. Nós somos filhos de Deus. Nós temos a confiança de Deus, da espiritualidade, para a realização da nossa melhoria e, consequentemente, como ele nos diz aqui em outro ensinamento, não precisasse da sua presença, ele não o teria criado. E coloca Albino Teixeira, Deus conta com você no melhoramento do mundo. Segue para diante de cabeça erguida, realizando o melhor. Muitos corações dizem, mas diante de tudo o que acontece, diante desse momento, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para melhoramento do mundo? E nós respondemos pelas bênçãos da espiritualidade. Nós podemos realizar muito. Se nós trabalharmos o nosso coração, na nossa melhoria íntima, nós já vamos ser um trabalhador do Cristo na Terra. Nós já estaremos fazendo a nossa parte.
por mínima que seja. O oceano, ele não é o oceano sem a gota d'água, sem aquela gotinha que vai se formando. Uma montanha, ela é criada através dos grãos de areia, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, por mínima que seja a nossa ação, a nossa atuação, ela tem valor sim. Nós podemos sim sermos, junto com os bilhões de outros irmãos que estão reencarnados na Terra e outros bilhões que estão no plano espiritual, aguardando a oportunidade que nós estamos desfrutando para eles terem também a sua reencarnação, todos nós podemos formar esse conjunto. Cada um fazendo a sua oração, que é um foco de luz, a nossa terra será iluminada. Cada um no ato de amor, a nossa terra será um plano de amor. E assim vai acontecer, porque o amor tem uma força que é irreversível. Ela não pode ser revertida ou não pode ser paralisada. É a lei do progresso. E nós agindo assim, fazendo assim, sentindo assim, nós estaremos nesse contexto divino, onde Jesus veio para nos mostrar o caminho. Nos deixou todos os ensinamentos necessários. Enviou o Consolador prometido para reviver esses ensinamentos, para trazer de volta tudo aquilo que o homem deturpou, que ele mudou, que ele transformou pelo seu egoísmo, pelo seu orgulho, pelas suas negligências. O Consolador prometido está nos chamando. É Jesus de volta. É aquela mensagem dos primeiros tempos, das reuniões dos cristãos lá no primitivismo do cristianismo, ali naqueles primeiros tempos, quando eles se reuniam nos lares simples, nas catacumbas, onde a mensagem fluía com uma lucidez, com uma clareza que chegava aos corações, fortalecendo-os. E essa força era tão grande que muitos deles iam para o sacrifício, iam para o martírio cantando hosanas, cantando a alegria do testemunho, a alegria de ter podido deixar a mensagem da fé, da esperança e do amor. E hoje nós temos certeza, pela voz dos Espíritos, que esses corações queridos estão voltando. Aqueles cristãos dos primeiros tempos, aqueles trabalhadores que deram a sua vida, não temeram a morte, eles estão retornando para nos ajudar nessa caminhada, nessa etapa que nós estamos vivenciando. Então, nada de pensamento negativo, de que a situação está piorando, de que não tem solução. Jesus está no comando e os seus mensageiros estão voltando para nos guiar nesta fase tão importante da nossa caminhada. Façamos a nossa parte. Ajudemos a nós mesmos, ajudemos o nosso próximo, ajudemos o nosso irmão, com a oração, com uma mão amiga, uma palavra amiga, com aquilo que nós pudermos. Tudo que é feito em nome de Jesus, sob a inspiração dos seus ensinamentos, sob as bênçãos do seu Evangelho, tem o respaldo da espiritualidade superior e tudo isso, mesmo que seja uma migalha de amor, ela é trabalhada e transformada em incontáveis bênçãos para todos nós, para prosseguirmos na nossa caminhada. Sigamos com Deus sempre, com Jesus sempre, na fé inabalável, neste amigo querido que deu a sua vida por amor a nós, mas não nos deixou sem os seus ensinamentos, sem a sua divina luz, sem o seu divino amor. Muita paz a todos, que esta paz divina, que é diferente da paz transitória da terra, aquela que se alcança num determinado momento e amanhã já não tem mais. A paz de Jesus, a paz divina é diferente. É a paz que mora no nosso coração, que permanece conosco e que nos conduz para prosseguirmos na nossa caminhada, com segurança, com firmeza, com aquela fé inabalável que todos nós aprendemos. Fiquem todos com Deus, que as bênçãos do Divino Amigo nos envolva e nos agasalhe a todos. Que assim seja.